Olá, meu nome é Marco, sou aluno do curso de Licenciatura da Computação da UFJF e esse vídeo é gravado para a disciplina de Introdução às Tecnologias de Informação e Comunicação. Nesse vídeo vou falar sobre uma ferramenta muito importante para a educação, que é o Google Slides, ou a sua versão em português, né, o Google Apresentações. Então, roda aí. Então, pessoal, o Google Slides é uma das ferramentas que compõe o pacote Google Workspace for Education e que foi muito difundido aí durante a pandemia, durante o momento em que os professores tiveram que lidar com o ensino remoto e depois até mesmo com o ensino híbrido. O Google Slides, ou também chamado de Google Apresentações, assim como o PowerPoint, é uma ferramenta de apresentações, né? Então, a gente tem o PowerPoint, que é da Microsoft, de um pacote de produtos chamado Microsoft Office, e o Google Slides, ele é, digamos ali, o principal concorrente, né? O seu diferencial em relação ao PowerPoint está na possibilidade de um acesso online, uma vez que o documento pode ser acessado através de diferentes dispositivos, computador, tablet, celular, entre outros, desde que você esteja conectado à internet e logado com a mesma conta Google, né? Além disso, também esse acesso online permite que você compartilhe um documento para que outras pessoas possam visualizar, possam comentar ou possam até mesmo construir, editar esse documento de maneira em grupo, né, formando aí equipes de trabalho. O Google Slides, ele tem poucas diferenças em relação ao PowerPoint, né? A principal diferença, como já foi dito, é a possibilidade da edição do trabalho online, ou seja, da computação em nuvem, e algumas pequenas diferenças, como por exemplo a inserção de vídeos do YouTube ou vídeos que estão instalados ou armazenados no seu Google Drive. A forma de acesso ao Google Slides, ela pode ser feito a partir da página inicial do Google. Quando você está logado com sua conta Google, você clica aqui no botão Google Apps e escolhe Slides ou Apresentações, ou mesmo digitando a URL slides.google.com. O aplicativo também pode ser acessado de dispositivos móveis, né? Basta fazer o download na Play Store ou na App Store. As funções do Google Slides são muito parecidas com as do PowerPoint, e elas estão expostas nas barras de ferramentas, né? Como as barras de adicionar e editar conteúdo nos slides. Você vai editando um slide por vez. Você pode também organizar esses slides, movê-los, adicionar novos, duplicar. E você pode trabalhar também fazendo download desses documentos em PDF, né, que utiliza bastante o PDF para postar atividades na plataforma ou para compartilhar com seus alunos, enfim. E aqui a gente tem aqui os níveis de compartilhamento. Quando você compartilha com status de editor, a outra pessoa pode compartilhar esse documento com outra pessoa, pode editar o conteúdo do documento e adicionar comentários. O nível de comentarista, a pessoa visualiza e comenta, e no nível de leitor, a pessoa apenas visualiza, lê. O coração do Google Slides está aqui, no menu Inserir, né? Então aqui no menu Inserir é onde você insere imagens, onde você insere caixa de texto, áudio, vídeo, formas, tabelas, gráficos, diagramas, word art, linhas e assim por diante. Então, toda vez que você vai inserir algum objeto, né, e aí o Google Slides trabalha com objetos sendo inseridos nos slides, é aqui que você vai adicioná-los. Como a gente não tem o objetivo de fazer um curso completo do Google Slides, nós vamos focar na questão das imagens, né? Como manipular essas imagens de forma mais agradável, mais harmoniosa para o uso escolar. Por falar em uso escolar, pedagogicamente o Google Slides ele pode ser utilizado para a abordagem de conteúdos, para a apresentação de conteúdos para os seus alunos. Eu utilizo dessa forma. Você pode também elaborar jogos ou pesquisas orientadas no Google Slides e enviar os links dessas apresentações para que os próprios alunos se orientem por si só e façam lá as suas pesquisas. Ou você pode até mesmo elaborar jogos dentro do próprio Google Slides. Gostaria de mostrar aqui duas alternativas, né, que a gente usa pedagogicamente o Google Apresentações.
Vamos abrir aqui. Isso aqui eu tenho uma aula de geografia. Eu gosto de utilizar muito o Google Slides para as minhas aulas de geografia, uma vez que ele me dá a possibilidade de mostrar imagens, mapas, GIFs animados, coisas que são imprescindíveis para este conteúdo. Aqui, por exemplo, nós temos um GIF animado aqui da Terra girando. Aqui eu tenho uma imagem do meu avatar que foi construída com um aplicativo que você pode instalar no Google Slides, que é o Bitmoji. Então aqui eu tenho várias imagens, textos, mapas, e ao final eu tenho aqui uma imagem um pouco diferente, que é uma imagem animada que a gente chama de GIF animado. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Então eu estava falando sobre as hidrovias, e algumas hidrovias elas possuem eclusas, uma espécie de elevador de navios. E aí, se eu colocasse apenas uma imagem estática, talvez a compreensão dos meus alunos não seria tão boa quanto um GIF animado mostrando o navio entrando, a porta se fechando, a outra abrindo e assim por diante. Então o GIF animado ele dá esse movimento e deixa aí a apresentação mais atraente. Uma outra possibilidade aqui, eu criei uma webquest para alunos do 4º ano sobre instrumentos de observação astronômica. Então aqui eu montei uma webquest, que é uma pesquisa orientada, onde eu tenho aqui introdução, tarefa, recursos e processos. Tudo isso aqui está linkado com os slides, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui em processo, ó, eu já tenho aqui como a atividade deve ser realizada, né? A tarefa 1, que é de relação, onde o aluno vai responder aqui algumas perguntas, por exemplo, satélite, né? Satélite artificial, questão 1, 2 e 3. Então o aluno clica aqui, ó, a principal função dos satélites artificiais, ó, as telecomunicações e as previsões meteorológicas. Então ele acertou aqui, viu a imagem, depois ele clica na próxima questão e assim por diante. E aqui ele retorna à casa inicial. Então a gente tem essas possibilidades aí de uso do Google Slides, e para que a sua apresentação ela fique cada vez mais atraente, é interessante que você saiba manipular bem as imagens. Então eu vou voltar aqui. Gostaria de mostrar a vocês duas dicas importantes. A primeira delas é como cortar imagens em forma de máscaras, né? Com as formas que já existem, por exemplo, retângulo com cantos arredondados. Eu posso cortar uma imagem em formato de coração, né? Posso cortar uma imagem com as quinas cortadas, né? Em formato de carinha, enfim. Então nós vamos ver essa primeira dica. Uma outra dica interessante, vou deixar para vocês, é como você remover o fundo das imagens, né? De repente você fez um slide com o fundo branco, mas o fundo da imagem não é branco, então você quer removê-lo. Então eu vou passar para vocês essa dica. E a outra dica é o uso dos GIFs animados. Então vamos lá. Vou abrir aqui, portanto, eu estou aqui na página inicial do Google, já estou logado na minha conta Google, clico aqui no Google Apps e escolho apresentações para abrir, portanto, o Google Slides. Então aqui eu tenho um novo slide para ser editado. Eu vou fechar aqui essa parte de temas, não vou usar temas. Aqui ele já me dá como sugestão 2 caixas de texto. Eu vou apagar essas caixas de texto por enquanto, vou deixar livre, que eu vou trabalhar apenas com imagem, né? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você está falando lá sobre Albert Einstein, um grande físico, né? Então você vai vir aqui no menu inserir. Eu quero inserir uma imagem do Einstein. Eu venho aqui no inserir, vou em imagens. No menu imagem tem as seguintes opções: fazer um upload, ou seja, buscar uma imagem que está no meu computador, buscar uma imagem na internet, buscar uma imagem no meu Google Drive ou no meu Google Fotos, buscar uma imagem a partir de uma URL, ou seja, de um link que vá direto a essa imagem, ou fazer uma imagem da minha câmera do meu dispositivo. Nesse caso eu vou pegar aqui na internet, né? Eu venho aqui pesquisa web e vou digitar aqui, ó, Albert Einstein. Então eu tenho aqui várias imagens de Albert Einstein, né? E eu vou clicar nessa imagem, ela vai ficar selecionada, e aí eu vou clicar no botão inserir.
Então essa imagem está inserida, eu posso manipular, arrastar, eu posso diminuir o seu tamanho, aumentar de volta, mas o que eu tinha dito para vocês é que você pode cortar essa imagem em formato de máscara. Para isso a imagem tem que estar selecionada. Você vem aqui, portanto, neste botão aqui, que é o botão aplicar máscara à imagem, clica na setinha que vem ao lado, né, no menu drop down, e escolhe aqui, por exemplo, vou escolher aqui, por exemplo, retângulo com cantos arredondados. Eu posso até alterar aqui o tamanho desses cantos arredondados, olha. Então tem aí a imagem um pouco mais harmoniosa, correto? A outra dica é você fazer a retirada do fundo de uma imagem. Imagine só que você está fazendo uma apresentação, você é professor de ciências e quer colocar lá um coração humano, né? Então eu venho aqui nas pesquisas de imagens do Google e digito coração humano. E aí eu quero mostrar de fato um coração, de verdade, né? Eu tenho aqui, por exemplo, esse aqui, ó. Tenho aqui um coração humano, só que ele está com fundo escuro. E eu quero ele com fundo transparente, para que eu possa aplicar essa imagem onde eu quiser. Então eu vou salvar, né, essa imagem. Lembre-se sempre que quando você pegar uma imagem da internet, né, dar os créditos, indicar o site, né, verificar se essa imagem pode ser utilizada, mesmo que seja de uma forma não comercial. E aí você vai copiar essa imagem aqui, você vai salvar essa imagem, desculpe, salvar a imagem como. Eu vou escolher salvá-la aqui na minha área de trabalho. E aí, para isso, para remover o fundo, eu vou utilizar o site Remover Fundo. Eu venho aqui no Google, digito Remover Fundo. O primeiro site que aparece, Remover Fundo de Imagem Online gratuitamente. Esse site é muito legal, porque você pode remover o fundo de uma imagem, como aparece aqui nesse GIF. Você remove o fundo da imagem sem precisar ter um editor de imagens aí, sem ser um expert em edição de imagens. Você clica aqui em Faça Upload, vem na área de trabalho, está aqui a imagem 02, que é a imagem do coração, e ele vai preparar aí o upload e retirar o fundo. Então tá aí a imagem com fundo e agora a imagem sem o fundo. Vou fazer um download dessa imagem agora sem o fundo. E se eu quiser arrastar essa imagem diretamente para o meu slide, eu já posso fazer aqui de uma vez. Ó. Então tá aqui, ó, coração humano. Agora eu vou colocar aqui uma caixinha de texto aqui só para identificar, né? Então vou colocar aqui coração humano. Vou deixar aqui centralizado em negrito, aumentar a fonte e vou centralizar aqui com a imagem. Então tá aí, ó, um slide criado com uma imagem com fundo retirado, né? E a terceira e última dica de manipulação de imagens é o uso de imagens com GIF animado, ou seja, imagens que mostram animações que explicam, né, por exemplo, o movimento de algum objeto, o movimento dos planetas, enfim. Um fluxo sanguíneo, um sistema digestório, sistema sanguíneo, enfim. Nesse caso aqui, para isso nós vamos utilizar essa pesquisa avançada de imagens do Google. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, google.com/advanced_image_search. Vou deixar aqui esse link para vocês. E aqui você tem uma pesquisa avançada. Então aqui eu vou digitar, por exemplo, movimento de rotação da Terra. Então essas são as palavras que eu quero que apareça na minha pesquisa. Então aqui uma frase exata, qualquer uma dessas palavras, qualquer tamanho, qualquer proporção, você pode identificar a proporção, se é colorida, se é preto e branco, se é transparente. Nesse caso, o que eu quero identificar é o tipo do arquivo. Então eu vou clicar aqui em arquivos GIF, que é esse tipo de arquivo animado. Então eu vou em pesquisa avançada. Aí, para você ter certeza que é uma animação, precisa ter GIF aqui no canto inferior esquerdo da imagem. Todas as imagens que aparecem no Google, né,
elas estão aqui no cantinho, elas são animadas. Vou pegar essa primeira aqui, por exemplo, movimento de rotação. Não se esqueça de dar os créditos para o site de onde você está retirando a imagem. Nesse caso aqui eu vou salvar essa imagem, salvar a imagem, botão direito, né, do mouse, salvar a imagem como, vou salvar aqui na minha área de trabalho, e aí eu venho aqui na minha apresentação, ó, eu já posso arrastá-la aqui para o meio, ó. E aí eu vou mudar aqui o título para movimento de rotação, ok? E aí, ao apresentar esta imagem nesse slide para os meus alunos, a imagem não vai parecer estática, mas girando e mostrando aí as áreas que estão iluminadas e as áreas que estão claras na superfície da Terra. Então, essas são as dicas de manipulação de imagens para deixar sua aula mais atraente e os seus slides mais modernos. Muito obrigado e até a próxima.